Voltamos com Conexões de hoje, que veio ao Palácio das Esmeraldas conversar com o atual governador de Goiás e candidato à reeleição pelo PSDB, Marconi Perillo. Bom, candidato, o senhor estava falando no primeiro bloco a respeito da possibilidade de administração por organizações de outras áreas, de outros setores do governo estadual, como, por exemplo, a segurança pública. De que forma que isso poderia resolver esse problema que a gente tem enfrentado de altos índices de criminalidade, essa questão das mortes também de mulheres em série, aumento da violência contra uma juventude pobre e negra, que a gente vê no mapa da violência nacional. Como é que essa terceirização, essa transferência de administração poderia resolver esse problema? Bom, só voltando à pergunta anterior, em relação à saúde, eu estou hoje muito convencido de que os nossos mecanismos de fiscalização têm se revelado um sucesso. Nós estamos bem mais tranquilos hoje em relação a isso. Por outro lado, é importante dizer o seguinte: por que as organizações sociais estão dando certo? Elas não precisam ficar presas a determinados mecanismos da legislação e da burocracia. Antes, quando quebrava um elevador num hospital do Estado ou um raio-x, um tomógrafo, até que se fazia uma licitação, recurso, etc., se gastava 4, 5, 6 anos e a população ficava à mercê desse tipo de deficiência. Hoje não, hoje isso é feito rapidamente, as manutenções são feitas de forma muito mais corriqueira. Eu queria dar só um dado: nós tínhamos 2.100 funcionários no Hugo 1, hoje nós temos 900. Os enfermeiros ganham 3 vezes mais do que 2 vezes mais do que ganham enfermeiros no mercado, ou seja, o mercado regula os salários e os serviços são muito mais eficientes. Nós diminuímos despesas com essa decisão de dar maior eficiência e uma qualidade maior nos hospitais. Uma outra informação: parte dos funcionários requisitados e contratados pelas organizações sociais são seletistas. Isso significa que se um ou outro funcionário não gosta do que está fazendo, não quer, não está fazendo bem feito, ele pode ser tirado na hora. Nós temos excelentes servidores públicos, mas com essa metodologia nova a gente mitiga os funcionários de carreira com funcionários novos e isso está fazendo com que haja uma motivação muito grande nessa área. A área de segurança é uma área mais complexa, que não pode ser, no processo eleitoral, na campanha, banalizado. O que a gente ouve e vê por aí é gente que nunca se preocupou com segurança, fazendo demagogia, politicagem em cima do sofrimento das famílias. Aliás, eu faço um parêntese para mais uma vez manifestar a minha extrema solidariedade a todos os que são vítimas da violência. Os pais, os familiares, as próprias vítimas têm sempre a nossa solidariedade. Nós temos aqui em Goiás um excelente secretário de segurança, que é um delegado federal da Polícia Federal, extremamente qualificado, bem intencionado e preparado e experiente. Temos uma equipe de comandantes e delegado-geral da mais alta seriedade e comprometimento e uma polícia que investiga, que resolve os casos, uma polícia dedicada, uma polícia que prende. Nunca se prendeu tanto como nós prendemos nesses últimos anos. Uma polícia que está cada vez mais equipada, mais treinada. Para se ter uma ideia, nós vamos agora em agosto e setembro trocar de novo, pela 3ª vez neste governo, a frota da polícia. 2.200 novas viaturas entram agora em funcionamento em substituição às que foram trocadas no final do ano passado. Há alguns anos, quando eu cheguei ao governo pela primeira vez, o policial, quando tinha um carro, era um Fiat 147, que vivia nas oficinas. Não tinham armamentos, não tinham salários. Essa é a realidade. Qualquer policial pode falar disso, qualquer policial pode mostrar o contra-cheque de antes e o de hoje. Hoje a gente reestrutura as carreiras, valoriza. Nós pagamos aqui o 2º melhor salário do país. Só na Polícia Militar foram mais de 10.000 promoções nesse governo. Só neste ano nós já contratamos 3.800 policiais novos, entre delegados, policiais civis, militares, bombeiros. Só em Goiânia nós já incluímos 1.400 policiais neste ano de 2014. E no mês de setembro, agora no dia 18, nós vamos incluir mais 1.100 policiais que estão chegando do último concurso. Enfim, estamos investindo mais de 1,6 bilhão de reais neste ano. Para vocês terem uma ideia, só na Polícia Civil e Militar, nós investimos no mês de agosto agora, em pagamento de salários, 129 milhões de reais. O Estado faz a sua parte. O problema é que a gente não tem uma estratégia nacional para a segurança. Nós não temos um Ministério de Segurança, nós não temos recursos federais, porque a Constituição determina que só os governos estaduais coloquem dinheiro em segurança.
Isso acaba se tornando uma omissão, porque a Constituição pode ser mudada e o governo federal, na minha opinião, deveria colocar pelo menos 5% do seu orçamento em segurança. Nós colocamos 9%. Então, a falta de dinheiro federal é um problema. Segundo, o governo federal tem 12 bilhões de reais no Fundo Penitenciário Nacional e esse dinheiro está todo contingenciado para superávit primário. Esse dinheiro deveria estar sendo usado para a construção de presídios de segurança máxima no Brasil inteiro, em parceria com os estados. O terceiro grande problema é a impunidade. Infelizmente, esse é um grande problema. A polícia prende, 2, 3 dias depois, a justiça é obrigada a soltar por conta da legislação frágil, por uma legislação que permite um monte de recursos e etc., fianças. E mais, o Código Penal estabelece que um criminoso que cometa um latrocínio, com muitas mortes, e que pega aí centenas de anos de prisão, ele tem que cumprir 30 anos no máximo. Só que ele precisa cumprir 1/6 da pena. Ou seja, a pessoa comete o mais bárbaro crime, fica em regime fechado 5 anos e depois volta às ruas ou encomenda outros crimes, até mesmo de dentro dos presídios. Nós temos que trabalhar para mudar essas coisas todas. Um outro dado, o último, em relação à segurança. 80% dos crimes, dos assaltos, da violência no país, e não é só em Goiás, é praticada e é relacionada ao uso de drogas e armas contrabandeadas. Eu defendo que as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, ocupem definitivamente as fronteiras do Brasil com a Colômbia, com a Bolívia, com a Venezuela, com o Paraguai, porque é de lá que vêm as drogas, as armas contrabandeadas. Nós temos centenas de milhares de pessoas que servem ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. Nós não temos guerra com nenhum país. Nós podíamos muito bem, o governo federal podia muito bem colocar boa parte desses efetivos lá. Só para te dar um exemplo, nós criamos aqui em Goiás, nesse governo, chamado Comando de Divisas, o CODE, que prevê 15 bases nas fronteiras, nas divisas de Goiás. 10 já foram instaladas. Só com essa providência, nós apreendemos, do ano passado para cá, milhares de toneladas de drogas, cocaína, maconha, crack, etc. E muitas armas contrabandeadas. Então, muitas medidas precisam ser tomadas. O problema da segurança não é só em Goiás. Ele é principalmente no Brasil. Bom, governador, agora mudando um pouco de assunto, segundo dados da administração, um valor de cerca de 500 milhões tem sido gasto em propaganda no Estado. De que forma a propaganda é importante para o Estado? Qual que é o papel dessa propaganda? E esse investimento, ele não poderia ser direcionado para uma outra área? Olha, em primeiro lugar, quando se fala em X gastos de propaganda, isso deve se considerar o governo inteiro, e boa parte disso não é com propaganda institucional, é com publicações, com gráfica. A área de educação, por exemplo, faz muito em gráfica para distribuir aos alunos. Nós temos várias campanhas, a maioria delas são educativas. A campanha Balada Responsável, por exemplo, que é coordenada pelo Detran, não é uma campanha barata. Aliás, tudo que você coloca em televisão é caro. Mas imagine a quantidade de mortes que são evitadas com a propaganda da Balada Responsável, com esse programa da Balada Responsável, que foi instituído no nosso governo para evitar que os meninos, os jovens, morram no tráfego, no trânsito, por conta das bebidas, por conta do álcool. Nós temos campanhas permanentes em relação ao combate à aftosa. Goiás é hoje um estado, zona livre de aftosa. Com isso, nós conseguimos exportar carne hoje para vários países asiáticos, para os países do Oriente Médio, para o Japão, para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. E a propaganda do combate à aftosa é permanente. E assim, nas políticas em relação à AIDS, em relação à dengue, essas propagandas são obrigatórias. E, por outro lado, um dos princípios básicos da alta administração pública, um dos 5 princípios, é a publicidade. A Constituição determina que os governos divulguem suas obras, seus serviços e suas informações e prestem contas à população. Então, agora, quem fala em propaganda faz quando pode fazer a propaganda, até porque há uma exigência legal. Todos os que hoje falam de propaganda ou contra a propaganda, quando foram prefeitos ou quando estiveram no governo, também fizeram a mesma coisa ou mais. Ou seja, é aquela tese do que façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Bom, vamos para mais um intervalo e você confere o último bloco da entrevista com o governador Marconi Perillo, que é candidato à reeleição pelo PSDB, em instantes.